Salve, gente! Espero que estejam bem. Está iniciando mais um episódio do podcast Papo de Trampo. E hoje é um episódio muito massa, que a gente tem aqui um convidado muito legal, com uma experiência incrível, assim, um jovem que tem uma trajetória muito bacana. A gente deu esse título aí, Se Liga no Trabalho do Futuro. O trabalho do futuro. Pra gente pensar nessas possibilidades, e eu acho que o convidado de hoje vai poder, assim, levantar muitos horizontes aí sobre o trabalho do futuro e sobre a trajetória dele. Vai ser muito massa. Eu sou André do Amaral, sou educador aqui da UWB e estou muito bem acompanhado. Eu sou a Evelyn Muniz, universitária de tecnologia e trainee. E no episódio de hoje a gente vai contar um pouco mais sobre o trabalho do futuro, as ferramentas, como pode abrir portas. Então cola com a gente, porque o papo vai ser muito bom. Cola aí, tem gente vendo, tem gente ouvindo, tem mas de fica todos por os aí. Cantos. E eu vou ter que pegar aqui a cola, porque é uma senhora apresentação. Que esse rapaz apresentação? aí, ele tem uma trajetória, então vamos lá. Tem nem roupa pra apresentar o rapaz. Não tem, não é? Tem uma paletinha aqui legal, trabalhado no marrom. Tá. Legal. Diogo Bezerra, fundador da Escola de Idiomas Way. Falei certo, que atende tanto quem pode quanto quem não pode pagar. Que bacana. E a Escola de Programação Mais Um Code. Exato. Que oferece ensino gratuito de tecnologia para jovens periféricos. Atualmente é diretor de vendas da Escola de Empreendedorismo Regenerativo Desnegócio, membro do Conselho Nacional da Juventude, formado em marketing e reconhecido como um dos jovens líderes das Américas. Falei que não tinha roupa. Pelo governo dos Estados Unidos. Também é embaixador e conselheiro da Brasil Conference em Harvard e no MIT. Finalista do GCA. Como que é? GSA. GSA. É tudo em inglês aqui pro seu. Aqui tá diferente. Ele é top 50 da Young Global Change Maker pelo G20, TEDx Speaker e vencedor. Olha o homem. Que presença. Vencedor do Shark Tank Brasil. Que isso? Muito. Que currículo. Vamos ouvir esse homem, vamos. Seja muito bem-vindo, Diogo. Obrigado. Ai. Vocês me deixam sem graça, na verdade. A gente que tá sem graça. Fico sem graça, mas eu acho que de tudo, né? Isso que vocês falaram, eu sou um jovem periférico, um jovem de favela que enfim, venceu barreiras, né? Que são postas na nossa frente para a desigualdade social que nós temos no Brasil. E a educação, eu falo que a educação me salvou. Que bonito. E o empreendedorismo me permitiu sonhar, né? Então, tem muitas coisas, eu acho que dentro dessa jornada, dessa biografia, né? Que foi muito na raça, né? Muito trabalho duro, né? Eu nunca fui uma pessoa mega inteligente, mas eu sempre falava que eu era esforçada, né? E o esforço, né? Sempre paga, né, a pessoa que tá ali por trás. Então, enfim, obrigado pela apresentação. Eu mesmo vejo a apresentação e falo, sou eu mesmo. Eu fiz tudo muita isso. coisa, né? Fiz tudo isso mesmo. Então, começando ali por uma pergunta muito interessante e que, assim, eu, do ramo da tecnologia, vou abrir com essa. Tem mais essa, que a Evelyn, ela tá muito empolgada. Eu tô muito porque empolgada, ela é da tecnologia, eu tô muito feliz. Ela tá aguentando. Agora, como você ingressou na tecnologia? Como você ingressou nesse empreendedorismo? Você agora? Muito legal, né? Meu primeiro negócio foi um negócio de idiomas, né? Uma escola de idiomas, né? Eu saí da favela para Portugal, morei durante 2 anos em Portugal, num trabalho voluntário. E dentro desse trabalho voluntário eu aprendi inglês. E o inglês, ele abriu algumas portas, tanto enquanto eu estava em Portugal, quando eu voltei. Então, eu fiquei lá 2 anos voluntariando e eu tinha que voltar. Era a experiência, você tinha que voltar pro Brasil. E eu voltei pro Brasil, voltei pra minha realidade e eu precisava de um emprego. Só que o trabalho voluntário lá era tão intenso que você tinha que dedicar 100%, foco total. E você não tinha tempo de ficar estudando outras coisas. Uhum. E o inglês foi a única habilidade que eu desenvolvi porque eram jovens de diversas partes do mundo. E é interessante que quando eu cheguei no Brasil, meu primeiro emprego foi dando suporte para produtos da Apple, né? Ou seja, suporte técnico, mas eu não sabia nada de tecnologia. Nada mesmo. Até porque, né, como eu falei, é um voluntariado bem diferente. Então, nós ficávamos só com um celularzinho, não podia acessar a internet, não podia... Era limitado. Era limitado. Então, eu tinha um celular da Nokia,
quadradinho. Que possivelmente ele existe até hoje. Existe, era só pra fazer ligação e mandar SMS. Não tem nem da Nokia não, gente. É só a piada geracional que os Nokias antigamente não quebravam por nada. Era coisa de louco mesmo. Era isso mesmo. Você podia tacar e ele não ia quebrar mesmo. Mas eu não sabia, pra você ter uma noção, quando eu cheguei no Brasil, o WhatsApp era uma febre, né? Já quando eu cheguei. Eu cheguei em 2014. E eu saí em 2012 e voltei em 2014. Quando eu voltei, quando eu vi que dava pra mandar áudio para as pessoas, eu achei... Sabe aquele... Pra pessoa falou, peraí. Que viu a primeira vez? Exatamente. Eu achei incrível. Foi porque as pessoas não fazem só isso, né? Porque elas mandam mensagem, passar né? o dia mandando áudio. Exatamente. Doideira. O que você tá fazendo? Mandando áudio. Mas, no final, eu entendi que era melhor por mensagem mesmo. Eu não sabia ligar o Wi-Fi, né? Então, tipo assim, eu não sabia nada de tecnologia, literalmente. Porque eu ficou sabia esse tempo nessa imersão que você teve nesse voluntariado. Isso, mas eu sabia falar inglês. E o inglês, a empresa, a parte técnica, todo mundo fala que aprender tecnologia é muito difícil. Tem sua certa dedicação, tem sua certa dificuldade com qualquer habilidade técnica a ser desenvolvida. Mas isso ficou com um segundo plano com aquela empresa de tecnologia, que é a Xerox, conhecida mundialmente. Nós até utilizamos o nome dela como copiadora, né? Xerox. Quem fala vou tirar uma foto com uma copiadora, sei lá, Xerox, chama fotocópia. Fotocópia. Em Portugal eles falam fotocópia, não falam Xerox. Mas Xerox. Obrigado, Portugal. Você aí, o Diogo, foi super bem recebido, mas não, desculpa, né? foi mal. Vamos defender o português a origem. Mas é isso, dessa forma que eu entrei na tecnologia, bem fora do comum, e depois eu fui desenvolvendo essas habilidades tecnológicas lá. Rolou um plot twist no começo, né? Porque ele tem várias iniciativas na tecnologia. Eu não esperava que ele ia falar. A Evelyn jogou pra ele, eu não sabia nada. Como assim? Peraí. E aí, agora aproveitando, já falando do seu passado, olhando agora com um olhar totalmente diferente, o que você acha, primeiro, do futuro, esses empregos do futuro? Que tá aqui na nossa pauta do dia, no Se Liga no Futuro do Trabalho. O que vem por aí, hoje o tema é né? isso. O que vem por aí? Então, pra você que já teve esse olhar de fora, tem hoje uma presença totalmente diferente, que a gente já vai só falar sobre isso, eu quero muito saber mais sobre o Shark Tank, mas eu não posso deixar de perguntar... Precisamos falar Eu preciso dessa Shark pauta. Tank. O que você acha de tendências do futuro? Quais são as áreas que os jovens podem começar a focar? Principalmente, assim, pra abrir o episódio com tudo. Eu ainda tenho várias dúvidas, né, sobre o futuro do trabalho também, né, mas estando em várias oportunidades de debate sobre empregabilidade, geração de renda e tudo mais, eu tenho visto que, é claro, óbvio, inteligência artificial é uma habilidade a ser adquirida, né, você também, além de habilidades técnicas, você saber também habilidades socioemocionais. Então, se eu fosse resumir, eu pautaria, e eu estou pautando minha vida, meus próximos desenvolvimentos, em inteligência artificial, marketing, né? Olhando o marketing também como uma ferramenta tecnológica e habilidades socioemocionais, né? Então, você saber conversar bem, você saber dialogar, ser empático com as outras pessoas, isso por quê? Vai se precisar cada vez mais de pessoas assim que saibam liderar. E também, olhando pro momento, né? Para um jovem nesse momento é muito interessante, porque as barreiras do trabalho, elas se quebraram de diversas formas, principalmente com a pandemia, né? A tecnologia já vem quebrando várias coisas, mas vem se quebrando muitas barreiras. Barreiras internacionais. Então, eu já vejo muitas empresas contratando no Brasil, né, mais do que antigamente. Eu já vejo empresas, por exemplo, eu moro numa quebrada que é na zona leste de São Paulo. Então, na minha quebrada, eu trabalho home office, né? Então, não preciso, por exemplo, ir até Vila Olímpia, que é onde que tem boa parte... Que é algo também que esbarra na qualidade de vida em relação ao trabalho, né? Os extremos ali, para quem não é de São Paulo, né? Zona Sul e Zona Leste, está concentrada a população,
sobretudo população periférica, e a maioria dos empregos, historicamente, são muito centralizados. Então, gera o transtorno que é você se locomover por São Paulo. Então, essa possibilidade também que você está trazendo abriu uma... Né? Porque quem é das... né? Eu sou do extremo leste também. Eu falei que ia falar o nome. É Gleba do Pêssego, o bairro. Qual que é o seu bairro? O meu lá se chama Jardim Pantanal. Ah, que massa. Vamos falar os bairros aqui de onde viemos. Gleba do Pêssego. É muito legal isso que você tá falando. Que eu, nesse primeiro emprego de tecnologia, eu demorava 3 horas para chegar. Cara, 3 horas. 3 horas para ir, 3 horas para voltar, né? Eram 6 horas. Então, o que eu tô querendo dizer é que, na verdade, além de um home office, além de trabalhar de casa e todo esse contexto, você se torna mais barato para muitas empresas contratarem. Por exemplo, eu mesmo tenho meus negócios e eu contrato pessoas de várias partes do Brasil, de São Paulo, porque para mim não preciso pagar transporte, tem outros custos que eu tenho com esse funcionário home office, mas fica muito mais fácil contratação e a encontrar esses talentos que às vezes não são tão óbvios assim, não tá ali à disposição tão fácil, né? Então... Não, e é muito legal que a sua fala, Diogo, você organizou vários pontos que apareceram nos outros episódios. Porque você fala sobre competências que são socioemocionais. O empreendedorismo. Empreendedorismo. Né? Você falou dessas iniciativas que aparecem em vários episódios. E a questão da inteligência artificial também apareceu, né? Acho que... E quando você fala, quando eu voltei e o WhatsApp tinha uma questão do áudio, mudou. E muda a tecnologia. Quando ela entra no cotidiano, sobretudo, quando ela, né, vai para os aparelhos. Exato. E ela muda muito essas relações de trabalho, mas da vida também das pessoas. E aí você traz... Eu acho muito interessante quando você traz... Mas tem competências que são extremamente humanas e vão continuar sendo. Então, talvez também a gente não olhar para isso, né? Então, a inteligência artificial vai facilitar processos, mas tem questões emocionais, aí socioemocionais, que é com a gente, assim, sabe? Ou pelo menos, eu não sei, no futuro aí me digam como está a inteligência artificial. Mas assim, ainda é com a gente, é extremamente humano, né? Essa relação de você investir também numa formação, como você falou, de habilidades que estão para além da área. A pessoa está na área de tecnologia, na área de finanças, na área da educação, mas, poxa, ela ter um trato legal com a equipe dela, ser uma pessoa empática, ela ter uma boa... Pô, isso aí é qualquer área. Se você for pensar assim, sabe? Facilita processos, né? E você traz isso, sendo alguém da tecnologia, defendendo também, que fala importante, assim, sabe? Sim. Defendendo isso, assim. Agora fui eu que bati no microfone. Foi você! Eu não acredito, eu não acredito. Tinha que ter, esses momentos tem que ter. É porque teve uma vez que eu beijei o microfone. Eu acho que a Evelyn aí se inspirando. Eu não acredito que dessa vez fui eu. Esse momento. Não, mas o que você falou é muito importante. Um emprego que eu acredito que nunca vai desaparecer é o emprego de vendedor. É um emprego milenar, né? Então, se você for ver, toda empresa precisa ter um bom vendedor, um bom gestor de vendas, um bom diretor de venda, boa diretora de vendas, né? Uma mulher que está ali à frente de várias pessoas fazendo gestão de pessoas, ou até gestão dos agentes de AI, né? Que vão ter ali contatando ou falando com as pessoas, os robôs, né? Então, dentro disso, você precisa ter esse parâmetro de como que você vai se posicionar, né, no futuro, né? Isso é muito legal, chega num ponto que eu gosto muito, que é a geração de renda, né? Hoje, né, claro, falar sobre empreendedorismo tem sua peculiaridade, né? Tipo, nem tudo é realmente um negócio. Às vezes é sobrevivência daquela pessoa. Nossa, né? Sim. Importante. Tá? Apareceu também no episódio que a gente falou de empreendedorismo, mas esse ponto é muito importante. Não confundir, assim, sobrevivência, precarização. Exato. O que a pessoa teve ali, desenvolver com um critério, às vezes, até extremamente difícil. Para justificar essa desigualdade, aparece a carta do empreendedorismo é sacada. E não é isso. Ela é uma iniciativa extremamente importante, tem que ser incentivada, sim, mas não para justificar estruturas desiguais, né? Então... E se o empreendedorismo fosse realmente a cartada que resolveria tudo, né, as coisas já tinham melhorado faz tempo, né? Se você for ver índices, o Brasil, existe cada vez mais pessoas mais pobres, né? Tem muitas coisas acontecendo durante a jornada. Tem coisas que melhoraram, tem coisas que pioraram.
Mas você vê que o índice de pobreza não mudou assim drasticamente, né? Já está se falando de... Tem tantos gurus aí do empreendedorismo, até por isso que eu abri uma escola junto com alguns parceiros de empreendedorismo regenerativo, né? Fale mais sobre regenerativo, isso. Conte-nos mais. Nós acreditamos que o empreendedorismo ele regenera a confiança, regenera sonhos, regenera você. Então, a partir de você melhorar a si próprio, né? Eu falo que o empreendimento, o negócio, ele vai dar errado. Ou ele pode dar errado. Mas o empreendedor, não. Né? Você não pode dar errada. Você não pode dar errado. Nossa, então, você mudança precisa, de perspectiva boa, né? Diferente. Você precisa empreender você primeiro, né? Então, desenvolver habilidade de liderança, como eu falei aqui, você precisa se desenvolver num ponto, resiliência, fazer a primeira venda num negócio, precisa de muita coragem, né? Precisa de muito... Você precisa entender, por exemplo, num dos módulos que nós temos, de quem veio antes de você, sua ancestralidade, quem veio antes de você, por que você tem essas habilidades, né? E isso vai fazer com que você olhe para o futuro de uma forma muito mais... com um olhar muito mais abrangente de quem você pode ser e o que o seu negócio pode ser. Então, eu como empreendedor hoje, como tendo negócios hoje, eu vejo de uma forma muito, muito clara que é muito gostoso você ter um projeto que é seu, que você domina, que você pode colocar suas ideias, não tem aquele patrão chato, né, limitando você. Mas, e fora também hoje, né, tem suas facilidades. Né? Quando você se pensava, vou abrir uma loja de roupa, né? Você pensava que você tinha que ter uma lojinha bonitinha. Hoje os passos eram muito diferentes. Os passos eram muito diferentes. Você tem que ter um estoque, Exato. você tem que comprar. Se você não é de São Paulo, você tem que vir lá de outro estado, comprar no Brás, fazer toda uma logística grande. Hoje não, você pode levantar uma plataforma, né, com R$40, um domínio que você compra, você já levantou uma loja de roupa, vamos dizer assim. Então, tem suas facilidades. Mas, se você não estiver bem, cara, isso vai bater muito forte, você vai cair e vai ser muito difícil levantar depois, porque você vai perder sua autoestima, né? Nossa, imagina um empreendedor sem autoestima, uma empreendedora sem autoestima, sem coragem, sem várias coisas que é importante, que nós falamos que isso é soft skills, né? Mas na minha visão, são as verdadeiras hard skills, né? São o que é difícil de conquistar. Não é soft, né? Não é nada Não tá soft. fácil. Tá soft pra ninguém, não. Não é nada soft mesmo. É isso. Não, e muito dessa trajetória que você traz, assim, de espaços também que você foi acessando, e eu sei que a Evelyn falou, precisamos falar sobre o Shark Tank. Eu sei que ela quer falar disso. Mas desses espaços mesmo, de que você foi galgando, e com essa sua visão que você traz, que eu acho muito legal. Principalmente porque tem um público-alvo, ainda que várias pessoas sempre são convidadas a ouvir, a ver, tem um público-alvo de jovens, né? De juventude, sobretudo jovens periféricos, né? Que os programas aqui da UWB trabalham, né? Legal. O JP, o Juventudes Potentes, o CPV, que é o Competências para a Vida, eles atuam nessas frentes com juventudes periféricas. E aí, ouvindo você nessa trajetória, né? Um jovem periférico com essas iniciativas, eu imagino que você vai se tornando também uma referência, mas ao mesmo tempo você vai entrando em ambientes que as pessoas também são diferentes. Você, né, você carrega essa trajetória, mas você fala, nossa, como que foi pra você esses momentos, assim, de você sacar e falar, cara, eu acho que eu tô num ambiente aqui. Opa, que tá acontece? diferente. Tá diferente, que legal, mas opa, como que foi? Em que momento? E como que é lidar com isso também, né? É muito difícil, na verdade, porque são ambientes feitos para te excluir, né? É uma experiência prática minha, como empreendedor. Você tem que ter um dinheiro como fluxo pessoal para que você consiga ter o seu negócio e você poder deixar ele crescer para depois começar a tirar uma graninha ali, né? Eu não tinha muito dinheiro, eu tinha R$300, eu conseguia juntar R$300 por mês, assim, era o meu orçamento para conseguir ajudar minha mãe, né, que eu morava ainda com ela, e transporte. Não, na verdade era R$500. Né? Então, eu tinha R$200 de transporte e R$300 para ajudar minha mãe com a alimentação em casa. Coisa de louco. Mas eu entendi que dava para fazer isso. O nosso padrão de vida conseguia deixar nesse ponto. E aí, quando eu chegava
eu tinha só transporte, né? E alimentação, para você chegar num evento, né? E tá lá o dia inteiro, né? Para depois contratar a pessoa X para fazer a venda ou tal. Então, entre outras coisas, o transporte para algum lugar que tem metrô, trem, ótimo. E para você caminhar até 30, 20 minutos depois que você saiu do trem, do metrô, do ônibus, para até o local. Então, o que eu quero trazer aqui, Kim, a jornada empreendedora, né, ela tem seus males, né, as partes difíceis que são muito duras e o nosso sistema ele dificulta mais isso daí, né? Então um evento que eu ia que tinha alimento, que tinha um coffee break, era excelente. Esse momento é esse meu. é gostoso. Esse era maravilhoso, né? Ia lá, conseguia passar o dia inteiro. O evento que não tinha que decidir realmente ir um espaço que eu podia comer mais barato ou comer frutas, né? Para conseguir estar ali empreendendo. Então, o que eu posso dizer? Na verdade, né? Se minha mente não tivesse muito boa naquela época, era muito fácil desistir. Na verdade, desistir era a minha opção ali, né? Que me deram, né? Não era a que eu queria, mas era a que me deram. Então, tipo, não é pra você estar aqui no evento. Não é que eles fechavam as portas. Muitos eventos que eu participei, muitas reuniões que eu participei, muitos acessos que eu participei, eles não estavam lá, você não é bem-vindo, né? Mas pra mim, pero com tudo, todavia. Pero com tudo, todavia, aconteciam na segunda-feira, aconteciam na quarta-feira, na sexta-feira de manhã, à tarde. Como que... ninguém tá trabalhando aqui nesse evento? O que tá acontecendo? O Diogo chegava lá com uma banana, uma maçã e um sonho. E um sonho, exatamente. Tipo isso. Né? Tipo isso. Chegava com isso mesmo, né? Pra não falar outra coisa, né? Então, as limitações são reais. E aí, para mim, né, que eu sabia, né, não é só sobre mentalidade, né? Eu tinha como muitos jovens pretos, muitas pessoas pretas, eu tinha as minhas necessidades. Eu falei, mano, se eu parar, né, eu vou ter que voltar para onde que eu tava, né? Então, a opção minha era avançar. E isso eu não bato no peito, tipo, foi lindo, foi gostoso. Não, foi difícil. Foi sofrido. Foi sofrido e não precisava. Hoje, no meu segundo, terceiro negócio, eu não passaria eu não queria nem um pouco daquilo que eu vivi no meu primeiro negócio, né? Porque eu não tinha conhecimento sobre o negócio, não tinha rede, não tinha nada, né? Tipo assim, eu falo, comecei do zero conhecimento, zero dinheiro. Então, tudo isso ficou muito mais difícil, zero network também. Aí você não chega muito fácil nos lugares até você começar a faturar, até você começar a ter uma jornada. Mas o que eu quero dizer também, eu tô falando das dificuldades aqui, né? Mas tem uns pontos bons. Vamos. Não, mas assim, a gente começou com a sua apresentação, que é incrível. E aí você traz os bastidores disso aqui. Nossa, eu li, que demais, né? Que convidado bacana. Caramba! E que legal mesmo que você alcançou isso. E os bastidores, mas é muito legal também essa sua consciência, porque muitas vezes é isso. Gente, se eu conseguir, o que você faz da meia-noite às 6? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. E você não, você traz outra perspectiva, né? E aí, sendo também uma perspectiva de alguém que conseguiu. E aí é mais bonito, porque você tem uma consciência de que, não deveria ter sido assim. E tem sempre aquela visão, vai lá. Do primo rico da família, que olha e fala assim, olha o tanto de coisa que ele já conquistou. Essa visão, acho que dele é isso, olha o tanto de coisa que ele já conquistou. E aí ele volta hoje no podcast e fala, gente, não foi assim, então beleza. Viu? Primos e primas do Diogo, tá vendo? Que são comparados tudo bem, com ele. Galera. É um alento pra vocês. Você viu que foi difícil também pra ele. Difícil. E eu acrescento nisso que você falou, Evelyn, né? Isso. É que... olhar para essa trajetória, né, com a visão clara, né? Eu não tô tentando me vitimar, né? Com a minha fala, né? Nem nada disso. Eu acho que foi uma trajetória que eu olho para trás e me orgulho e falo, caraca, o que eu conquistei tendo tão pouco, né? É possível, talvez, para todo mundo? Não, né? Mas eu sei que o lado obscuro de tudo isso, né? De todas as dificuldades me fizeram ser quem eu sou hoje. Mas eu sei que
nós, como sociedade, podemos facilitar isso. Sim. Né? Podemos facilitar muita coisa. Por exemplo, um podcast desse, ele abre a mente, ele traz oportunidades, traz convidados que podem abrir a caixinha e falar, olha aqui os passos que eu dei, né? Olha as dificuldades que eu tive como empreendedor, porque às vezes eu sei que tem muitos jovens, né? Dizem que 6 em cada 10 pessoas querem empreender, né? Então, como que você... você vê uma pessoa, um guruzão, falando, empreende, abre o seu negócio, pô... Eu concordo, abra seu negócio, tem uma segunda fonte de renda, né? Tenta vender algum produto, mas entenda que cuide de você. Nossa, entenda quem é você. Muito. Né? Busque se conectar com as pessoas de forma real, né? Porque é muito legal nessa jornada empreendedora que você encontra pessoas que estão passando por dificuldades também. Dificuldades não estou falando, estão passando fome. Estão passando por desafios de empreender também. E agora, né? Pô, cheguei nessa etapa, tá, mas e agora? E o que eu faço depois disso? E você falou alguma coisa muito legal, assim, das muitas coisas interessantes que você falou, mas assim, você tinha um orçamento muito curto. Só que ao mesmo tempo você tentou lidar com isso que eu tenho. Que talvez, para os jovens que estão ouvindo, a gente, como você falou, a gente trabalha com juventudes também. Ela é jovem, eu já não mais. Ela ainda é jovem, além de trabalhando com jovens. Mas no sentido de a gente espera que o caminho das próximas gerações, enfim, a gente falando de futuro trabalho, também não seja tão árduo, né? Então, e aí ouvindo também um empreendedor, mas que tem essa trajetória vivida, experienciada desse lugar é muito importante, porque de verdade, assim, a sensação que eu tenho é que você se torna uma referência. Sim. Muito diferente desse cara que tá com um discurso que tá distante da vida desse jovem. Você é um jovem, você tá nessa ponta agora do Shark Tank, de ser uma liderança global, né? Mas você tá contando essa história também de... E tá ampliando mesmo horizontes desses jovens que estão vendo, ouvindo. Sim. Iniciativas como o Papo de Trampo e outras é de abrir caminhos mesmo, assim. E te ouvir é muito importante, assim, sabe? Nessa trajetória. Obrigado. E tá faltando o Shark Tank. Eu não esqueci, Evelyn. Em algum momento você quer ouvir? Como que foi? Eu quero entender mais como é que foi. Principalmente voltado ao empreendedorismo. Porque... Sim. Aquela pessoa nova que tá assistindo fala, gente, a pressão psicológica que tem esse programa é uma coisa muito de louco. E eu acho que vai muito nisso do que você acabou de falar. Tipo, você já deu um spoiler, né? Do se autoconhecer, de saber o que eu queria. Então, vai lá, conta um pouquinho mais, vai, por favor. Legal, eu acho que a primeira curiosidade de todo mundo que eu vejo que os Sharks mesmo, eles fecham negócios, né? Então, não é uma coisa assim, talvez aquilo ali é só um show, né? Porque é um reality show. Sim. Podia ser só um show mesmo, né? Mas eles realmente fecham negócios, né? Tem compromissos que você assina e todo um processo jurídico mesmo, que você tem que provar já para produção, quem produz o reality, que você tem um negócio mesmo, tudo funciona e tudo mais. Para que chega na frente deles, eles invistam ou não. E uma coisa interessante que não é que por exemplo, no meu episódio tem uns 14, 15 minutos de episódio, mas são 2 horas de negociação, né? Então, você fica lá, os episódios são curtos, né? Mas são 2 horas de negociação. E eu acho que o que me fez estar lá, né, mais do que eu conheço o programa Shark Tank, que é um programa onde você apresenta lá para os investidores sua ideia, seu negócio e mostra como que ele funciona, eles investem ou não, mas minha trajetória, né, com esse programa foi no momento certo, na hora certa. Em que sentido, né? Como você mesmo falou, eu me conhecia, eu sabia o que eu queria, eu entendia que as pessoas eram pessoas, né, não... Então, só porque tinha lá o Caíto Maia, que é dono da Chili Beans, a Carol Pfeiffer, que é uma baita empreendedora, dona da Atom e de vários outros negócios. Então, tinha os Semins Atom, né? Enfim, dono de várias redes de franquias. Mas, para mim, na minha jornada empreendedora, eu entendi que eles são pessoas. Eles sangram, eles fazem, eles choram, eles... têm os mesmos sentimentos que o meu e eu não preciso bajulá-los, nem descer os meus valores para agradá-los, né? E eu acho que isso sempre foi uma primícia para mim. E quando eu chego lá no Shark Tank, né, além de ter uma produção muito boa lá, eu conto com uma rede de apoio também, né? Então, meus mentores,
né? As pessoas que me acompanharam para fazer um planejamento financeiro para apresentar, né? Outro mentor que me ajudou a preparar um pitch, que é uma conversa, né? O que você fala para os investidores ali naquele momento. Então, para mim, dentro de tudo isso, né? Para chegar lá foi muito antes, né? Minha preparação. E quando eu cheguei no momento certo, né? Que eu falo que o que é meu, né? O que não é meu, né? Então, tá tudo certo. Se não era para ser, se eu me inscrevi naquele programa e não deu certo, tá tudo bem. É claro, tá tudo bem, eu tento umas 3, 4 vezes. Tá tudo bem, tentar de novo. que eu não vou parar. Tá tudo bem, tentar de novo. Que eu vou parar. Eu tento umas 3, 4 vezes. Inclusive, eu não fui de primeira pro programa do Shark Tank. Então, eu fui na segunda vez que eu tentei. Então, eu fui na primeira vez, me inscrevi, não aconteceu nada. Segunda vez, eu me inscrevi e passei em todo o processo seletivo deles e consegui. E eu acho que tudo depende muito dessa sua jornada como empreendedor. É claro, tem pessoas que eu me comparo comigo mesmo, né? Mas olhando para os outros, né? De certa forma, como nós sempre estamos fazendo como seres humanos, né? Vão ter outras pessoas que vão ter um negócio que nem começou direito e já estão vendendo, já estão conseguindo escalar, já estão conseguindo colocar lá no programa do Shark Tank, tá tudo bem. É um momento deles, aconteceu para eles, tem privilégios aí que eles acessam. Mas, no meu momento, eu achei que foi muito importante, foi muito legal, né? O Diogo, pós-Shark Tank, também foi muito interessante, porque eu achava que 100 mil reais era muito dinheiro. Tô aqui, bonadão, deixa comigo. Não, 200 mil reais, eu achava que era muito dinheiro. É dinheiro. Mas minha mentalidade mudou também, né? Quando você vai acessando novos espaços, que nem um jovem que acessa a faculdade, você acessa o seu primeiro emprego, você vai se modificando, e isso faz parte do seu eu futuro, né? Que vai se modificando para se preparar para coisas maiores, né? Eu vejo que a ansiedade e também a urgência, né? Que quem é periférico, muitas vezes, como eu, né? Tem o senso... não é só um senso de urgência, mas... Eu esqueci a palavra, mas tem que fazer as coisas para dar certo. Não pode errar, não pode dar nada de errado, porque senão você não tem mais uma segunda chance, né? Eu também pensava assim, mas aí eu fui evoluindo e o Shark Tank, o Diogo pós-Shark Tank também evoluiu muito, né? Em vários contextos. Eu lembro que, por exemplo, no processo de Dual Diligence, que é um processo onde que eles verificam se o meu negócio é tudo aquilo que eu falei no programa, eu praticamente eles não dão dinheiro de cara, né? Eles fazem isso e demorou 6 meses para até chegar no ponto de assinar contrato e transferir o dinheiro. E olha que interessante, antes de eles me darem o dinheiro, o processo de evolução foi tão interessante para mim nesse contexto que eu fui lá e tripliquei, quadrupliquei o meu faturamento sem dinheiro nenhum dos caras. Caramba. Só com, cara, eu agora sou um negócio que passou no Shark Tank. Isso, então, você tem uma visão diferente daquele meio. Então, tem conquistas, e é importante, como qualquer pessoa, né? Conquistas que você quer atingir também, né? Pra se você se autopromover, como não é se autopromover para outro, né? Para você mesmo, para você sentir que você é capaz de fazer coisas difíceis, né? E nós somos, a verdade é isso, né? Que principalmente brasileiros, né? Que eu já viajei para outros países. Que habilidade! Nós temos uma habilidade muito grande de fazer coisas difíceis. Sim. Né? Então, se eu pudesse compartilhar mais para as pessoas, né, que sobre Shark Tank, que muitas vezes, né, não é o momento para acontecer algumas coisas na sua vida, mas como nós sabemos, você precisa continuar, né? Você precisa continuar. E para mim foi isso. Eu já tive vários momentos que eu queria desistir da 4Way, que é o meu primeiro negócio. Eu queria desistir mesmo, assim, largar tudo. Já deu. Já deu, né? Eu falo inglês, eu já viajei para outro país. Pô, conseguir um emprego para mim não seria melhor, né?
Então, e eu falo, tá tudo bem conseguir um emprego. E é muito bom. Eu falo que é mais difícil empreender do que conseguir um emprego, na minha visão. Né? Eu, às vezes, falo, nem quero recomendar você abrir um negócio, porque é o que eu faço. Mas eu não recomendo. Eu sou um empreendedor, mas não recomendo ser empreendedor. Brincadeiras à parte, eu recomendo sim, mas com várias ressalvas, né? Então, ter um negócio, ter um emprego, são duas coisas muito boas, né? Só que cada um tem suas peculiaridades, seus desafios, que aí você tem que saber... Aí você tem que entrar no jogo, no game, né? Que eu falo. Aí tudo tem um jogo para ser jogado nessa jornada aí. Cara, que episódio incrível. Demais, né, Evelyn? Que Já participação incrível. Acabou já. Tá vendo? Acaba passando correndo que a gente nem vê, mas muito obrigada pela sua participação. Esse momento de falar sobre as coisas futuras, o nosso passado, de onde veio, pra onde a gente quer ir, principalmente como liçãozinha de casa, o autoconhecimento, como sempre, é bastante importante. E a baita trajetória dele também, né? Então, isso eu não vou nem... Eu não prefiro... E os lugares que ele acessou e essa questão também, jovens, novamente, que estão ouvindo e vendo a gente, você vê que o Diogo, com essa super trajetória, em algum momento, em vários momentos, ele pensou em parar. Talvez você também esteja pensando. E aí o Diogo tá aqui e construiu tudo isso porque não parou. Sabemos que é difícil, não vamos romantizar, mas talvez seja um recado para você não parar, se esse episódio chegou até você por algum motivo. Galera, muitíssimo obrigado por assistir a gente até aqui. Diogo, quer deixar um recadinho final? Não, sim, Onde a gente te encontra, Diogo? Por gentileza. É incrível, Isso, queremos saber onde a gente Diogo. encontra? Gente, olha, se vocês quiserem encontrar, né, saber mais dessa trajetória, eu acho que tem muita coisa que dá pra compartilhar ainda pra vocês, que eu compartilho nas minhas redes sociais. Então, sigam lá, Diogo BZZ, né? Vocês vão ter várias coisas lá que eu compartilho, oportunidades, não só, né, de saber de coisas da minha trajetória, mas de estudo, né? A próprios meus negócios, eles oferecem a oportunidade de você aprender curso de inglês de graça, programação de graça. E também tem outras oportunidades internacionais, né? Não tivemos a oportunidade aqui de falar, mas, né, tem um mundo aí, não só o Brasil é maravilhoso, mas tem várias culturas, vários países, várias organizações esperando por você. Então, eu também tenho aí algumas coisinhas que eu posso compartilhar com vocês para ajudá-los também. Muito obrigada, Diogo. Muito obrigada, galera. E a gente se vê no próximo episódio de Papo de Trampo. Valeu demais. Papo de Trampo.